Meus amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando à nossa última lição, a de número 13, do nosso primeiro trimestre de 2022. Foi um prazer estar com você e estudarmos juntos acerca de temas maravilhosos. A revista, a qual teve o título de A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, trouxe ensinamentos primorosos para nós. Eu tenho certeza que você foi abastecido da Palavra de Deus. E hoje estaremos estudando a nossa última lição, a lição, como eu já falei, de número 13, que tem por título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Não poderíamos terminar esta lição de forma diferente. Esta lição que se encerra hoje, se encerra enfatizando, te convidando, te exortando a continuar lendo a Bíblia Sagrada. E é claro, falando da importância dela em nossa contemporaneidade. Também nesta lição de hoje, iremos abordar sobre o conceito de educação, tanto no secular como também cristão. Iremos falar de ética e também de moral. Iremos falar do nosso currículo de escola bíblica dominical. Iremos falar do livro base a qual os escritores se baseiam para trazer para nós esses ensinamentos. Então, desde já, eu te convido a ficar comigo e estudarmos um pouco mais nesse resumo de escola bíblica dominical. Vem comigo! Mais uma vez, eu quero agradecer primeiramente ao nosso Deus por esta oportunidade que Ele está nos ofertando. Em segundo lugar, eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado, compartilhado, curtido e comentado nos nossos vídeos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Se você está aqui pela primeira vez, comente, curta, deixe seu feedback, porque isso é muito importante para nós. Desde já, eu quero enfatizar novamente o tema dessa lição, a última desse trimestre. E o tema é o seguinte: a leitura da Bíblia e a educação cristã. A data está do dia 27 de março de 2022, próximo domingo. E eu tenho certeza que você já está se preparando, lendo, meditando, olhando as referências para chegar no domingo e você está bem embasado sobre esse tema. Eu gostaria de ler com você o nosso texto áureo, que se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 13. O texto nos diz: persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. A nossa verdade prática nos diz o seguinte: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Meus queridos, vamos ler a nossa leitura em classe. E o texto de hoje está em 1 Timóteo, do capítulo 4, do versículo 6 ao versículo de número 16. Leremos então. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exorta e ensina até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbítero. Medita estas coisas,
ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A nossa palavra-chave de hoje é a palavra estudo. Dito isto, meu querido, eu quero trazer uma breve introdução para você. Depois de lermos, de meditarmos e estudarmos em mais de 12 capítulos, chegamos no capítulo de número 13. E esse capítulo vai falar para mim e para você sobre a educação, do quão fundamental é a educação para a vida do cristão. E aqui eu quero de cara lhe apresentar uma coisa que muitas das vezes falam por aí, mas que é uma inverdade, de que o cristianismo, em especial o protestantismo ou os evangélicos, não fomenta, não incentiva os seus fiéis à leitura. Isso é uma inverdade, porque a prova disso é a nossa escola bíblica dominical. Quando lemos a Bíblia, nós vemos por toda a Bíblia esse incentivo, esse convite a você ler, a você meditar, a você estudar na palavra de Deus. Então, o meio cristão, principalmente o evangélico, é um meio a qual incentiva os seus fiéis, do mais novo ao ancião, a estudar e a meditar nas sagradas escrituras. E por que isso? Porque isso é fundamental, tanto para o seu meio como cidadão na sociedade, quanto para a sua fé. É através da leitura diária da Bíblia Sagrada que você se alimenta e se abastece e ouve Deus falar com você. E sendo assim, você fica fortalecido para as adversidades que virão sobre você. Eu digo que aquele que não lê a Bíblia Sagrada é como um marinheiro que vai para alto mar sem a sua bússola. Está perdido, sem direção. No entanto, aquele marinheiro que está com sua bússola é igual ao crente que lê a Bíblia diariamente. Como o Billy Graham já falava, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Dito isto, eu quero ler com você o nosso primeiro tópico. E o nosso primeiro tópico tem por título: A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. E o autor divide esse tópico em 3 subtópicos, a saber, o seu primeiro, o currículo adotado. Em segundo, a prática pedagógica. E em terceiro, o padrão ético e moral. Fazendo um resumo desse primeiro tópico, o autor tem por objetivo apresentar para mim e para você que a base de fundamentação da escola bíblica dominical está nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus. É ela que dirime, é ela que orienta esses autores a colocarem aqui de forma metodológica e prática, com base nas santas palavras de Deus, aquilo que é para o nosso proveito e para o nosso conhecimento. E eu tenho certeza que você observou, ao ler esta revista de escola dominical, que ela foi desenvolvida de forma pedagógica e de forma bem criativa e subsequente em cada tema, para que eu e você tenha uma orientação ao ler. Por exemplo, falamos dos livros históricos, falamos dos livros poéticos. Você percebeu durante a revista que o autor tratou em primeiro lugar dos livros do Antigo Testamento, depois ele trata dos livros do Novo Testamento, e então ele chega na lição de número 13, enfatizando e te convidando a continuar a ler as Sagradas Escrituras e mostrando para mim e para você a fundamental importância de estudar a Palavra de Deus. Veja que coisa interessante. Então, no primeiro subtópico, ele diz que, como currículo adotado, a Bíblia é o livro base para os estudos. É claro que o autor usa também livros teológicos sistemáticos, livros históricos, para ajudar no seu desenvolvimento e na sua revista ao longo de sua criação. Mas o seu livro-chave é as Sagradas Escrituras,
a Bíblia Sagrada. Ele vai falar que esta Bíblia, como fundamentação, tem um ponto importante para mim e para você: formar o nosso caráter cristão. Então, o objetivo de ter a Bíblia Sagrada como livro base para a escola dominical é formar discípulos que sigam os passos do seu mestre. E onde nós aprendemos acerca do nosso mestre? Nas Sagradas Escrituras. É por isso que é indiscutível, é indispensável a leitura da Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, no segundo subtópico, ele vai falar a prática pedagógica. E então ele vai falar de metodologia. Ele vai falar que a escola bíblica dominical é uma escola que atende da criança ao ancião. Ou seja, as revistas são feitas, produzidas por faixa etária. Para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para a criança, para que atenda a todos assim. Então, a revista, de forma prática, de forma metodológica, é produzida para atender a uma demanda, para que seja do conhecimento de todos, para que um adulto não venha estudar um assunto de criança, nem a criança venha estudar um assunto de adulto. Cada um atendendo ao seu grau de conhecimento. Veja que coisa maravilhosa. E em terceiro lugar, ele fala desse padrão ético e moral. E é claro que o nosso padrão ético e moral vem das Sagradas Escrituras. É claro que existiu bons filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, que trataram sobre esse assunto de ética e de moral. Mas nós, como cristãos, usamos a Bíblia Sagrada para ser nossa regra de fé e prática. Com isso, a ética a qual o cristão segue vem das Sagradas Escrituras. E o que é ética de forma prática, Otoniel? Eu diria que a ética é a teoria e a moral é a prática. Ou seja, aquilo que você aprende nas Sagradas Escrituras, você coloca em prática diariamente. E isso deve ser algo primordial na vida do cristão. Por quê? Porque o que ele fala deve ser coerente com aquilo que ele exercita diariamente. Isso nós chamamos de testemunho. O nosso segundo tópico tem por título a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. E o autor aqui vai trazer o conceito de educação. E ele diz que educação veio do latim, educare, e também do grego, que significa paideia, que tem o sentido de quê? De instruir, conduzir, instrução. Ou seja, a escola bíblica dominical tem por objetivo instruir, ensinar, te conduzir. Como eu tinha falado a vocês no tópico anterior, a nossa escola bíblica dominical, ele te instrui, ela te ensina acerca das verdades bíblicas. Nós vamos ver num tópico mais à frente. Nós temos o objetivo dado por Deus de buscar aqueles que estão perdidos nesse mundo. Mas não só de buscar, mas também de educar através da Bíblia Sagrada. E através da Bíblia Sagrada educar e formá-los para que eles vão e formem outros discípulos. Esse é o nosso trabalho, fazer discípulo. E a escola bíblica dominical capacita o cristão, o irmão, a irmã, a fazer discípulo. Ou seja, para podermos ensinarmos, precisamos aprender. Precisamos estar apto para o trabalho. Ou seja, ninguém chega à patente de motorista sem saber dirigir. Ninguém chega à patente de engenheiro se não passar por vários anos em uma faculdade de engenharia. Sendo assim, você, para ser uma pessoa habilitada, para ser uma pessoa com conhecimento de causa acerca da Bíblia Sagrada, você precisa estudar, você precisa meditar. E um dos meios para que isso aconteça é a escola bíblica dominical. É claro que em muitas igrejas há também o culto de doutrina, ou de instrução, como muitos chamam,
que são cultos essenciais, indispensáveis. Culto de estudos, de instrução. Escola bíblica dominical é essencial para o cristão que está iniciando, tanto quanto para o cristão que já tem 10, 15, 20 anos. Porque diariamente devemos estar estudando e meditando na palavra de Deus. Oséias nos deixou bem claro: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deve ser contínuo. O nosso conhecimento acerca de Deus deve ser até o dia que Ele vir buscar a sua igreja ou o dia que Ele nos levar daqui. É por isso que o autor diz, olha, essa ideia de educação, que vem do latim, que vem do grego, tem por objetivo, e o seu significado literal é conduzir, instruir, para que você possa instruir a outros. Porque nada vale você ser uma pessoa bem instruída, ter muito conhecimento e não repassar esse conhecimento para outrem. O nosso segundo subtópico desse segundo tópico é o seguinte: o objetivo da educação cristã. E aqui nós tocamos num ponto fundamental, porque Jesus, antes de partir, ele ensinou para os seus discípulos e deixou um legado para eles. Vão e façam discípulos, não só em Jerusalém, não só na Judéia, não só na Samaria, mas até os confins da terra. Esse é o legado que o Senhor deixou para nós que somos servos dele. Então, quando chegamos nesse subtópico, o autor traz para mim e para você que um dos objetivos é esse: formar novos cristãos. E o nosso pastor, saudoso pastor Antônio Gilberto, vai destacar 3 pontos, a qual é o objetivo de nós formarmos cristãos, de nós educarmos esses irmãos. E o nosso primeiro tópico que ele vai destacar é ganhar almas para Jesus. Então, o saudoso pastor Antônio Gilberto diz: o seu primeiro ponto aqui é o seguinte: instrua, ensine, para que através desse ensinamento que você passou a esse irmão, a essa irmã, ela possa passar esse ensinamento a outro e assim ganhar ele para Cristo. E assim também instruí-lo para que ele vá e também dê fruto. O segundo ponto que o saudoso destaca é o seguinte: desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E então ele cita para mim, para você, Gálatas, capítulo 5 e o versículo de número 22. Não deixe de ler, pois esse texto fala muito bem sobre esse tema. Desenvolver o caráter cristão e a espiritualidade. Oh, glória a Deus! E é através, e eu volto a falar, da palavra de Deus e do estudo dela, que nós nos enriquecemos, que nós conhecemos a Deus, que nós aprendemos acerca dele. Ou seja, aquele filho que tem um bom diálogo com o pai é porque conversa diariamente com seu pai. E é claro que você, como filho de Deus, precisa ter conhecimento acerca do seu pai. E a Bíblia Sagrada está aqui para mim e para você, para nos trazer conhecimento acerca do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Salvador. Amém? O nosso terceiro subtópico tem por título a capacitação dos alunos, ou tornar capaz. Porque a palavra capacitação significa tornar capaz. Tornar você um aluno e logo mais um docente, um professor capaz de ensinar aos outros. Não qualquer coisa, não qualquer ensino, mas os ensinos das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que devemos ter muito cuidado acerca do que estamos estudando, com quem estamos estudando. Porque aquele que ensina errado, logo te passará um assunto errado ou equivocado, ou uma hermenêutica que não tem base bíblica. É por isso que você deve ler bons livros e livros que vão de acordo com as Sagradas Escrituras e de autores que têm compromisso com as verdades bíblicas, para que você não venha cair no liberalismo teológico, no sincretismo religioso ou outros malefícios para a sua vida e sua fé cristã. Tenha muito cuidado com isso. É por isso que o autor diz aqui: este é o objetivo, tornar você capaz. Capaz de quê? De discernir, de conhecer, de ensinar, de exortar, de instruir e levar os outros a conhecerem a Cristo.
E ele diz o seguinte: um dos meios pelas quais você pode ser instruído e tornar uma pessoa capaz é através da hermenêutica. A hermenêutica, ela usa a gramática, o contexto histórico e o literário. Algo que não pode ser descartado no estudo da Bíblia Sagrada. Então, quando você for estudar as Sagradas Escrituras, faça uso da exegese e também da hermenêutica, para que você possa ter um entendimento mais amplo do contexto da época, para quem foi a mensagem, qual o objetivo da mensagem e qual a importância e a relevância que ela tem para os nossos dias. Então, faça um resumo comigo aqui a priori. O primeiro tópico, ele vai falar sobre a nossa Bíblia, o nosso livro-chave, o nosso assunto principal. Em segundo lugar, ele vai falar do objetivo que nós temos ao conhecermos e ao aprendermos sobre essa palavra de Deus. E agora, em terceiro e último, o nosso terceiro e último subtópico, ele vai dizer para mim e para você que é preciso ler a Bíblia diariamente. E por que isso, Otoniel? Porque a Bíblia Sagrada não é algo para você ler apenas no domingo, apenas no sábado. Não. A Bíblia Sagrada é algo que você deve ler diariamente. Aí tem uma coisa chamada devocional. É o seu momento entre você e Deus. Priorize um tempo a sós com Deus. Não despreze isso, pois isso é fundamental para a sua vida. Veja, nosso tempo é muito corrido. Trabalho, escola, família, e às vezes não sobra tempo para Deus. E eu te pergunto, será que o que nos falta é tempo ou prioridade? Então priorize as coisas do Senhor na sua vida. Eu não sei se seus pais faziam isso, mas o meu fazia. Era o culto doméstico. Era algo fundamental, pois quando não tinha culto em nossas igrejas, na semana, durante a semana, ele chamava a mim, ao meu irmão, e nós cantávamos, nós líamos versículo e um pregava. Havia um escalado para trazer uma palavra de Deus. Isso era fundamental, porque fazia um elo não só familiar, mas também em volta das Sagradas Escrituras. Se você tiver esse tempo, não despreze com sua família, mas 1 hora, 2 horas, faça isso, porque você verá o quão importante será para o crescimento não só seu, como também da sua família. Escute uma coisa, assim como nós damos um jeito para tantas coisas na nossa vida, dê um jeito de ler a Bíblia Sagrada, de ler bons livros, de orar, de jejuar e de pedir ao Senhor forças e entendimento para interpretar as Sagradas Escrituras. O autor aqui vai trazer para mim e para você o seguinte, que a leitura bíblica é algo fundamental e deve ser diário em nossa vida. Por quê? Porque ela traz disciplina. Disciplina tem a ver com castigo, tem a ver também com regra, obediência, correção. Por quê? Porque quando lemos a Bíblia Sagrada, fazemos um exame de nós. Então sabemos se estamos de acordo com ela ou não. É por isso que a Bíblia Sagrada ela nos instrui a sermos discípulos de Cristo, nos instrui a viver uma vida de santidade, pautada nos caminhos do Senhor. Não ler a Bíblia é viver no mundo perdido. É abrir uma geladeira pela primeira vez sem olhar o manual. É pegar um aparelho eletrodoméstico, tentar montá-lo, tentar colocar para funcionar sem ter o menor conhecimento. Como é que você quer falar de Deus e das Sagradas Escrituras se você não pega esse manual chamado Bíblia Sagrada para te dar os nortes, para te dar a direção que você precisa para a sua vida? O nosso terceiro subtópico, o autor vai falar da leitura devocional. No segundo tópico, ele vai falar da leitura e do aprendizado. E então, por último, ele destaca por que devemos estudar a Bíblia. E em primeiro lugar, devemos estudar a Bíblia porque, dentre muitas razões, ela ilumina o caminho para Deus. E eu destaco para você Salmo 119 e o verso 105 e também Salmo 130. E em segundo lugar, devemos ler a Bíblia Sagrada porque ela é alimento espiritual, o crescimento de todos. Sem Bíblia Sagrada, nós não temos crescimento. É assim como uma planta que não tem água.
Ela é uma planta mirrada, não cresce e não dá fruto. A leitura diária da Bíblia Sagrada nos rega, nos fortalece e nos faz ser cristãos frutíferos. Então, trazendo um resumo geral agora, encerrando essa nossa lição e esse nosso primeiro trimestre de 2022. Abordamos aqui nessa última lição que a escola bíblica dominical é fundamental para a vida cristã, que ela é um dos meios para se aprender. Não só ela, mas o culto de doutrina, os cultos domésticos, os cultos de estudos, assim como também instituições de teologia e de ensinos voltados para o conhecimento da Bíblia Sagrada são fundamentais para a era a qual nós vivemos. Uma era desenvolvida, uma era do conhecimento, em que o acesso está para todos, porém nem todo o acesso, nem todo o assunto, nem tudo o que se passa e que é passado para você é correto. É por isso que você deve e necessita analisar a Bíblia Sagrada, porque através dela você definirá, você analisará o que vem de Deus e o que não vem de Deus. E é claro, se você tem um conhecimento da Bíblia Sagrada, se você lê ela diariamente, você não será enganado, porque Deus te instruirá e te dará a sabedoria necessária para você discernir aquilo que vem dele e aquilo que não vem dele. Falamos também que ao conhecermos essa palavra de Deus, ao meditarmos nela, precisamos passar para outros. Esse conhecimento a qual nós buscamos, recebemos e aprendemos, não é para ficar apenas para nós, mas para passarmos para os nossos irmãos, seja novos na fé, quanto aqueles que já têm 10, 15, 5, 20 anos na caminhada. Porque se Deus te deu, não deu para você guardar para você, mas para repartir para com os amados. E em terceiro e último lugar, falamos da importância dessa busca por esse conhecimento. E então o autor me convida e te convida a termos um devocional diário, para termos essa intimidade a sós com o nosso Deus e para buscá-lo incessantemente. Entenda uma coisa, meu querido. Se você quer ser um cristão nesse mundo e vencer as ideologias, vencer as falsas filosofias e os falsos ensinamentos que têm entrado no meio cristão de forma sutil, você precisa estar bem equipado e bem preparado. E um dos caminhos é esse a qual aqui você, nesse momento, parou para aprender e meditar. É por isso que o meu pedido ao nosso Deus é que Ele abra o seu entendimento, lhe dê muita graça e muita sabedoria, e lhe dê forças para você continuar estudando, meditando e diariamente buscando a sua face, porque não há outro meio e não há outro caminho a não ser esse. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu te espero no nosso próximo trimestre, que eu tenho certeza que será maravilhoso. Muito obrigado por estar conosco. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Fique na paz.